o Alvin Plantinga é um filósofo norte-americano extremamente respeitado no círculo acadêmico. Ele tem uma trajetória acadêmica notável, ganhador de vários prêmios, e ele acabou como professor da Universidade de Notre Dame, em Nova York. Hoje ele é professor emérito e é vivo ainda, continua escrevendo, continua produzindo, mas é um autor que tem uma obra de fôlego na área da filosofia contemporânea. Na verdade, o Alvin Plantinga é um dos filósofos contemporâneos mais respeitados do mundo. Muito bem. Qual é o contexto do pensamento de Plantinga? Então, vamos entender um pouquinho por que ele pensa o que ele efetivamente pensa. E a gente começa aqui com uma afirmação mais forte. Plantinga defende que a visão de mundo cristã é a que melhor explica a realidade empírica. Você pode falar, puxa vida, mas que coisa arrogante, que coisa antipática, que coisa fundamentalista, que radicalismo religioso, coisas do tipo. Mas vamos entender isso aí um pouquinho melhor. Primeira questão, o que está escrito aí é que ele defende que a visão de mundo é a que melhor explica. Ele não está falando que é a única que explica, mas ele fala que é a que explica melhor, mais adequadamente a realidade empírica. Então, um primeiro ponto, de forma alguma ele está dizendo que existe a visão cristã e que o resto deve ser desconsiderado. Não, ele está falando que o resto é preciso ser considerado, as visões não cristãs precisam ser consideradas, mas que a cristã é a que explica melhor a realidade empírica. E isso que está escrito aí. Segundo, se você acha que essa afirmação é arrogante, você tem que rever todos os pensadores e você vai ver que todos eles tinham uma característica em comum. Eles tinham uma posição. Eles realmente defendiam suas ideias. Essa é uma questão que se perdeu muito hoje em dia, muito mesmo. Parece que hoje nas universidades criou-se a ideia de que você não pode ter posição nenhuma, que a sua posição é simplesmente ser conivente com a posição de todo mundo, por mais estapafúrdia que ela seja. É aquela visão de que você não pode se contrapor à ideia do outro, porque de repente o outro tem razão e você não. E isso daí entra em choque radical com todos esses filósofos que nós estudamos. Eu poderia acrescentar vários outros aqui, que por mais que você discorde do que eles pensam, você tem que admitir uma coisa, eles pensavam aquilo e eles defendiam aquilo que eles pensavam. Agora, você tem que debater as ideias, e nem todas as ideias, nem todas as crenças que são divulgadas nas universidades são razoáveis. Há muita bobagem sendo defendida, muita bobagem sendo defendida até com um ímpeto muito grande ali. Agora, cabe a você que acha que aquilo é uma bobagem, mostrar por que é uma bobagem e debater. Então, esse é um ponto importante. Bom, o Plantinga desaprova a ideia generalizada de que existe antítese entre a doutrina cristã e a ciência. Na verdade, toda a obra de Plantinga vai mostrar o seguinte: ponto de atrito entre a doutrina cristã e a ciência não é bem a ciência como um todo, mas um aspecto da ciência, a abordagem naturalista da ciência, essa abordagem que é dominante no motivo religioso básico da natureza e liberdade. É aquela ideia de que você não tem mais o transcendente divino. Então, o imanente deve ser explicado pelo imanente, já que você rejeita a ideia de transcendência divina aí. Seja divindade no sentido cristão, seja no sentido grego, no sentido romano, no sentido que você quiser, mas não há divino. Então a realidade empírica deve ser explicada única e exclusivamente pelo imanente, por meio da racionalidade humana. A doutrina cristã não é contra a racionalidade humana, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, mas o ponto de atrito entre o cristianismo e a ciência não é cristianismo e ciência, mas sim cristianismo e a versão naturalista da ciência, essa versão que o imanente se explica pelo imanente. Esse é o ponto de atrito fundamental. E por que não há conflito entre a visão cristã e a ciência? E aqui já levando para o lado, a filosofia é uma ciência. Segundo Plantinga, a ciência é fruto do intelecto humano. Este, por sua vez, foi dado ao ser humano pelo Deus Criador para que ele exercesse seu mandato cultural sobre a realidade empírica. Então, no raciocínio de Plantinga, dizer que o cristianismo é contra a ciência é a mesma coisa de dizer que o cristianismo é contra Deus. Porque a ciência é o resultado do intelecto humano. Esse intelecto humano foi dado por Deus. Por quê? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus na visão cristã.
Então, dizer que o cristianismo é contra a ciência é dizer, na verdade, que o cristianismo é contra Deus. O que não faz nenhum sentido. E o Plantinga trabalha muito isso em vários artigos, em vários livros, mostrando que não é isso. Bom, para Plantinga, o que existe, aquilo que eu disse, é a antítese entre a visão de mundo cristã e o cientificismo naturalista, que defende uma realidade empírica criada ao acaso que é autossustentável. Então, Plantinga destaca que a ascensão da abordagem secularizada da realidade empírica teve como contrapartida a crescente oposição à visão cristã de mundo, vista como irracional e, portanto, injustificada. Então, o Plantinga bate muito nesse ponto. Essa crescente visão secularizada da ciência, que resulta nessa ciência naturalista, para essa visão se tornar tão preponderante e para essa visão se firmar mesmo como o padrão de visão para se explicar a realidade empírica, então era preciso afastar crenças fortemente centradas no transcendente. Aqui, especificamente no Ocidente, isso se refere basicamente ao cristianismo. Então, para que haja uma ascensão de uma visão secularizada da ciência, foi preciso, então, desautorizar qualquer visão minimamente cristã da realidade empírica. E como isso foi feito? Foi feito por meio desse esforço coordenado para se mostrar que a visão cristã ela é fundamentalmente irracional e, portanto, injustificada. Então, o Plantinga ele vai contrapor essa ideia trabalhando com o conceito de aval, warrant, no qual ele faz uma análise aprofundada da justificação da visão de mundo cristã para explicar a realidade empírica. E vamos entender, então, o fundamento da ideia de aval no Plantinga, né? Epistemologicamente, o conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. O conhecimento é aquilo que atende ao chamado critério CBJ. Crença verdadeira e justificada. O Plantinga vai passar exatamente por isso. Olha, do ponto de vista epistemológico, o conhecimento é isso daí. Tem que ser uma crença que seja, ao mesmo tempo, verdadeira e justificada. Somente quando atende ao critério CBJ, aquilo ali pode ser chamado de conhecimento. E de acordo com Plantinga, filosoficamente, é preciso que a abordagem secularizada mostre por que a visão cristã de mundo é irracional e injustificada. O ônus da prova é sempre do acusador. E Plantinga defende que isso daí deve ser feito analisando aquilo que ele chama de aval. Ou seja, em uma explicação mais satisfatória de aval, o que conta não é se... Olha que importante, gente, olha aqui. Não é se minha experiência, de algum modo, garante a verdade da crença em questão. Continuando a citação dele. Mas se eu a sustento com confiança suficiente, olha só, em uma explicação mais satisfatória de aval, o que conta não é a sua experiência, mas se você a sustenta com confiança suficiente, se aquela crença é produzida em mim por faculdades cognitivas que têm por alvo a verdade. E, além disso, se a crença foi produzida por faculdades cognitivas que estão funcionando apropriadamente em um ambiente apropriado, aí tem a ver com a própria pessoa. Quer dizer, a pessoa está pensando direito, né? O John Nash, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia pelo seu trabalho com teoria dos jogos, especificamente o famoso teorema de Nash, mas o Nash ele tinha um histórico de esquizofrenia. Então, boa parte da carreira acadêmica dele, ele não estava pensando direito, ele estava em delírio, até descobrir que ele era esquizofrênico e vir com um tratamento que funcionasse. O Nash foi produzindo uma série de ideias que não faziam o menor sentido. É isso que o Plantinga está falando. Então, assim, tirando o fato da pessoa estar realmente com um problema cognitivo ali, a pessoa não está pensando direito, a pessoa está com alguma doença, a pessoa passou por algum momento de perturbação ali, então ela não está raciocinando direito, aí é outra coisa. Mas se você não conseguir provar que a pessoa está com algum problema cognitivo, por que você fala que aquela crença dela não é válida? Então, isso daí é o fundamento do aval. Então, atenção, o aval em Plantinga não equivale a dizer que uma crença é verdadeira. A crença ser avalizada não significa que ela é verdadeira, a gente vai entender isso melhor. O que o filósofo define como aval é a verificação filosófica, fortemente sustentada pela lógica, de que determinada crença, foi produzida por pessoas cognitivamente habilitadas, 2, busca estabelecer a verdade, 3,
foi produzida por faculdades cognitivas que estão funcionando apropriadamente em um ambiente apropriado. Então, esses daí são 3 pontos importantes, repetindo. Então, o Plântica vai mostrar quais são as objeções à visão cristã da realidade empírica, ou seja, por exemplo, uma ciência cristã. Por que isso não é aceito? Será que seria aceito disciplinas universitárias hoje no Brasil, tipo física cristã, química cristã, biologia cristã, filosofia cristã, teorias das organizações sob o ponto de vista cristão, a pesquisa quantitativa cristã? Será que isso seria aceito como válido? E por quê? Aí é a questão que o Plântica quer levantar, é justamente isso. Por que hoje você ouve isso, né? Será que você faria uma disciplina que se chamasse Estratégia Competitiva na Ótica Cristã? Será que você faria uma disciplina dessa, a não ser que ela estivesse num bom horário ou que fosse obrigatória? Eu acho pouco provável. Acho que seria uma disciplina fadada a não ter aluno nenhum, quase. Mas por quê? Por que essa rejeição? Né? E aqui o Plântica fala especificamente do cristianismo, mas a gente pode trocar por outra crença que não seja cristã. E será que teria alguma aceitação? Acho também pouco provável. Veja, o argumento aí do Plântica, embora ele trabalhe especificamente com a crença cristã, mas é um argumento que pode ser estendido para outros tipos de crença também. Né? E isso é muito importante. E quais seriam as objeções à visão cristã da realidade empírica? A primeira é o que ele chama de objeções de facto, ou seja, não há explicação racional para a crença cristã, logo, ela é falsa. Essas objeções de facto têm a ver lá quando a gente fala que conhecimento é a crença verdadeira e justificada. A objeção de facto é a que atesta o primeiro elemento, que é a veracidade. Quer dizer, se você provar que uma crença é falsa, então aquilo ali automaticamente, pelo critério CBJ, não vai ser conhecimento. Então, isso aqui é a objeção de facto. Ela atesta o primeiro elemento ali, que é a veracidade de uma crença. Tá? E a outra é a chamada objeção de júri, que vai dizer, não há justificativa para a fé cristã. A objeção de júri tem a ver com o segundo elemento do critério CBJ, que é a justificação. Se uma objeção de facto diz a crença cristã é falsa, a objeção de júri é a crença cristã é injustificada. Logo, ela não é conhecimento. Então, ou você vai ter uma, ou vai ter outra, ou vai ter as duas ao mesmo tempo. E o ponto que o Plântica levanta é por que uma visão cristã da realidade empírica não pode ser considerada conhecimento? O que existe de tão fundamentalmente errado em se pensar assim? Se uma visão ateísta, agnóstica, naturalista da realidade empírica são tidas como aceitáveis, por que uma visão cristã é tida como inaceitável? Porque ela é mitológica. Mas por que ela é mitológica? Né? E se ela for, qual é o problema dela ser mitológica? Né? Quantas teorias de cunho ateísta, agnóstico ou naturalista não são também, não resvalam também para mitos e são aceitas como verdade? Bom, na objeção de facto, a crença cristã baseia-se em um Deus todo-poderoso, isso aqui é um exemplo, todo bondoso e todo-poderoso, mas que não elimina o mal na realidade empírica. Quer dizer, esse daí talvez o principal argumento para fundamentar a suposta falsidade da crença cristã. Esse aí é o chamado argumento da teodiceia. É um silogismo do tipo seguinte: Deus é todo-poderoso, proposição 1. Proposição 2, Deus é todo bondoso. Conclusão, ainda assim o mal existe. Qual que é a lógica do silogismo? Ou Deus não é todo-poderoso, porque se o mal existe e Deus é todo-poderoso, então o mal existe porque ele não tem poder para acabar com o mal. Então ele não seria todo-poderoso. Se o mal existe e Deus não é todo bondoso. Por quê? Porque se Deus tem todo o poder para acabar com o mal e ele não acaba, então ele não é todo bondoso. Então, esse daí é talvez o principal argumento para se dizer que a fé cristã é sustentada em nada, né? O argumento da teodiceia. Só que tem um detalhe, essa questão da teodiceia, ela já foi resolvida anos atrás. Um dos que resolveram essa questão foi o Gordon Clark, tem um livro inteiro tratando sobre isso. Se eu não me engano, chama-se
Deus e o Mal, problema resolvido, do Gordon Clark. E outro que é considerado até mesmo pelos filósofos mais anticristãos que tem como uma resposta suficientemente consistente para a questão da Teodiceia, foi o Alvin Plantinga. É considerado uma das principais refutações a esse silogismo da Teodiceia. E o Plantinga é brilhante nesse livro, um livro difícil, apesar de ser fino, em que o Plantinga usa lógica formal para mostrar que esse silogismo da Teodiceia não faz sentido. Né? Ele, na verdade, ele é falacioso. E o Plantinga usa o livro inteiro para mostrar isso com lógica formal. Então, quer dizer, se você não entende muito de lógica formal, você vai achar o livro dificílimo. Você tem que saber o que é um silogismo, o que é uma proposição, o que é um argumento contraditório. E outra também que é usado, outra objeção de facto que é muito usada aí, é que a crença cristã é incoerente e falsa, pois baseia-se em afirmações logicamente impossíveis, como, por exemplo, o caso da Trindade, a ressurreição de Cristo. Né? Como você pode acreditar que Cristo ressuscitou dos mortos? É impossível um ser humano ressuscitar e tudo mais. Então, Plantinga, esses aí são dois exemplos de objeções de facto, que elas vão tentando mostrar isso. Olha, a fé cristã é irracional. Então, são dois argumentos que o Plantinga mostra que são muito doentes contra a fé cristã. Só que o Plantinga, ele vai falar, olha, essa questão aqui dos argumentos de facto, realmente eles são comuns, são os mais usados, que tentam mostrar que a fé cristã seria inválida como forma de conhecimento, inclusive científico, porque ela é falsa. Mas ele falou, olha, são argumentos que são mais fáceis de refutar, porque não por causa do seu conteúdo em si, mas é porque eles são claros. Você sabe qual é o ponto que a pessoa está levantando. Você tendo aquela certeza de que você segue uma linha mais verdadeira, que explica melhor, você consegue contrapor esses argumentos. Então, no livro, o Plantinga vai até falar, eu não vou tratar desses argumentos de facto, porque eles são relativamente fáceis de serem refutados, apesar de serem os mais comuns, os que têm mais apelo, os que sempre saem na televisão, nos jornais, são sempre esses de facto. Então, no livro, ele vai se dedicar ao outro, que são as objeções de júri, ou seja, sobre a justificativa da fé cristã. O Alvin Plantinga considera que aqui sim você tem um problema filosófico digno de ser explorado. Né? Sobre a veracidade da fé cristã, ele fala, não, isso aqui é relativamente fácil de contrapor, então não vamos perder nosso tempo com isso, não. E as objeções de júri, elas se dão em dois níveis. O primeiro é você acreditar que há algo de errado com a crença cristã, ou seja, com o conteúdo em si, há algo de errado. Veja que aqui o Plantinga até usa, há algo de errado. Por que o Plantinga fala que as objeções de júri são mais difíceis? Porque elas não são definidas, ao contrário das objeções de facto. Esse algo de errado, mas o que especificamente? Não, eu sinto que há algo de errado. Aí o Plantinga fala, aí fica complicado. A refutação em si, ela é dificultada pela essa falta de especificidade qual é a objeção. E por isso que fica o livro inteiro, até ali, um terço do livro Crença Cristã Avalizada, ele vai tentando entender, afinal de contas, qual é a objeção de júri que tem aí. E ele vai analisando ali, inclusive até o Kant analisa para saber assim, deixa eu ver se eu consigo identificar a objeção de júri aqui, porque não é claro isso na obra do Kant, e do Marx, do Freud, que são outros autores que ele analisa. E outro ponto, outro nível aí de objeção de júri, é aquela que acredita que há algo de errado com os cristãos que formulam suas crenças. Então, quer dizer, o problema aí é a pessoa, não é o conteúdo, mas a pessoa que formula. Né? Então, quer dizer, o cristão é aquele que não pensa direito, é o fanático religioso, é o sujeito que não sabe dar explicação de nada. Quer dizer, ele volta àquela ideia do homem primitivo, né? Que tudo tinha uma explicação transcendental para os eventos naturais. Então, aí já é um problema cognitivo da pessoa. Quer dizer, a pessoa não pensa direito, a pessoa é fanática, a pessoa está lobotomizada. Então, é o problema. E, de novo, o Plantinga vai falar, olha, essa é uma objeção difícil também de refutar, porque ela não é específica. Quer dizer, algo de errado com os cristãos. Mas o quê? É porque eles não pensam direito? Eles têm alguma doença mental? Eles foram lobotomizados? Eles são escravizados? É o que, afinal de contas? Então, mais uma vez, ele se dedica páginas e mais páginas do livro dele a tentar clarear isso, porque é um pensador de alto nível, então fala assim, olha, se eu vou escrever sobre essa questão, tem que saber qual é a questão. Eu preciso saber delimitar qual é a questão. E aí que vem a dificuldade da objeção de júri
porque ela normalmente não é delimitada. Então é preciso fazer um esforço filosófico aqui para delimitar. Então esse raciocínio é muito interessante. Então olha só, se há objeções de facto que dizem respeito à veracidade ou falsidade ou de júri, porque pode ser uma ou outra ou as duas combinadas, então não há conhecimento oriundo daquela crença, porque ela não atende ao critério CVJ. Quer dizer, se a objeção de facto é pertinente, então aquela crença não é verdadeira, logo não vai ser conhecimento. Se a objeção de júri é pertinente, logo aquela crença não vai ser justificada, ainda que eventualmente ela possa até ser verdadeira, e isso não vai ser conhecimento. Então, o conhecimento, aqui a gente já tratando bem epistemologicamente, aquilo que é verdadeiro é justificado ao mesmo tempo. Sendo só um ou outro, aquilo não pode ser chamado de conhecimento, aquilo vai ser uma crença. Bom, então qual é a questão principal aí para o Plant? Há alguma objeção de júri viável à fé cristã? Já que aquilo não é delimitado, ele vai investigar quais são as possíveis objeções de júri. E será que alguma delas é viável? Será que alguma delas realmente é forte o suficiente, consegue ser sustentada? Bom, e por viável, ele quer dizer que a objeção precisa, ser independente de qualquer objeção de facto. Porque se não for independente, quer dizer que aquilo que você está chamando de objeção de júri é, na verdade, uma objeção de facto. Ou seja, aquilo que você está falando, que é de júri, que diz respeito à justificação da crença, na verdade, diz respeito à veracidade ou falsidade da crença. É uma outra questão. Olha como é o rigor do pensamento do Plantinga nesse ponto. Ele faz uma coisa que é importantíssima. Ele dá o nome correto às coisas. Não fica nesse negócio que a gente vê muito nas universidades, misturar as classificações. Uma coisa não é bem classificada aqui, aí você joga para o outro lado. Não, é o rigor analítico do Plantinga que fala isso. Objeção de facto é uma coisa, diz respeito à veracidade da crença. Objeção de júri diz respeito à justificação da crença. Você classifica aquele seu objeto, aquela sua objeção, num desses dois tipos, porque não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou então não tem debate, ou então não tem análise, ou então não tem conversação, porque você não está sabendo nem classificar direito a sua objeção. É isso que o Plantinga está falando, e eu acho isso muito interessante, que mostra esse rigor analítico, que é uma coisa que precisa ser cultivado, e que deveria ser cultivado, inclusive, dentro das universidades. Mas, enfim, consequentemente, não admitir essa objeção não pode admitir a priori que a crença cristã é falsa. Por quê? Porque se ela admitir que a crença cristã é falsa, então ela já não é uma objeção de júri. Vai ser uma objeção o quê? De facto. É uma questão lógica, gente. Olha só, um Plantinga está só falando uma coisa que é óbvia. A própria definição de objeção de facto e de júri já deixa isso claro, mas ele aqui está ressaltando, isso está lá no livro dele. E esse ponto é fundamental, o que ele está falando é o seguinte, para objeção, para a gente saber se a objeção de júri é viável, primeira coisa, a gente tem que ter certeza que aquilo ali realmente é uma objeção de júri, e não uma objeção de facto incrustada ali, e que você vai tratar de uma maneira errada, quer dizer, uma coisa que diz respeito à veracidade da crença, e você vai tentar ver se aquela coisa avaliza ou não a justificativa daquela crença. Quer dizer, do ponto de vista analítico, você errou. E aí não tem conversa. Bom, e qual é a conclusão dele a respeito dessas coisas todas, né? Da questão do aval? As objeções de facto, embora comuns, baseiam-se no pressuposto de que a crença cristã é falsa. Quer dizer, é um pressuposto. Você já parte do princípio que aquilo ali é falso. Mas os defensores dessa posição não apresentam argumentos realmente convincentes a respeito disso. Logo, essas objeções não demonstram analiticamente a falsidade da crença cristã. E aí você pode falar, mas isso daí ele está sendo prepotente em falar isso. Pegue o livro dele, Crença Cristã Avalizada. Aliás, pegue a trilogia, ele tem uma trilogia sobre essa questão do aval. Esse livro é um dos livros, mas ainda há os outros dois sobre essa questão de aval, em que ele vai mostrando isso daí que está escrito, tá? Com argumentos. Então, assim, aqui eu estou resumindo. Mas se você pegar a bibliografia e estudar o Plantinga, você vai ver que ele dá os argumentos para ele chegar a essa conclusão. Isso aí não é uma conclusão que ele chega pelo sentimento dele, até porque ele mesmo seria o primeiro a rejeitar esse tipo de abordagem. Né? Lembre-se que ele falou que a nossa experiência não é suficiente para levar ao conhecimento. O Gordon Clark também falava isso. Então o Plantinga segue nessa linha.
Não é isso de experiência, ele tem toda uma argumentação que sustenta essa conclusão aí. E as objeções de júri são mais complexas, pois elas não têm um alvo claramente delimitado. Tratam de aspectos mais ambíguos, atribuindo problemas indefinidos tanto à crença cristã em si quanto àqueles que a seguem. Então, o que ele vai falar? Olha, grande problema do aval à crença cristã, uma crença válida, inclusive para se pensar cientificamente, são as objeções de júri, porque elas não são claras, não é porque elas em si sejam difíceis de refutar. Quando elas conseguem ser identificadas claramente, o Plotkin vai dizer, olha, você tem argumentação e você consegue fazer um debate em cima daquilo ali. Mas o problema é que não se sabe direito, aquilo que eu mostrei nos slides anteriores, quer dizer, existe algum problema com a crença cristã, mas qual o problema? Você não define. Existe algum problema com os cristãos, mas qual é o problema? Você também não define. E aí é o interessante que no livro ele vai pegar exatamente na análise dele. Nenhum dos principais autores que levantam questões de júri apresenta argumentos realmente satisfatórios. E aí incluídos Kant, Freud e Marx. Ele gasta páginas e páginas falando do Kant, analisando o Kant a fundo e mostrando por que as questões de júri que o Kant levanta e que não são lá muito bem definidas. Então ele faz primeiro o esforço de identificar quais são as questões de júri, as objeções de júri em Kant, e depois ele começa a refutá-las. A mesma coisa ele faz para Freud e a mesma coisa ele faz para Marx. Ele vai primeiro identificar, já que essas objeções de júri não são claras. Então ele segue essa linha de raciocínio, identifica e depois apresenta os argumentos contrários. E nesse trabalho de pesquisa, que é um trabalho de pesquisa analítico, científico, ele vai e mostra, olha, diante disso aqui a gente pode concluir que esses autores, e há outros aí, né? Eu peguei Kant, Freud e Marx só, mas há outros que ele analisa lá e vai falar, olha, na verdade, nenhum deles está apresentando uma questão de júri realmente viável. Algo que você possa falar assim, não, aqui há um ponto que realmente pega e que pode ser usado, sim, para dizer que a crença cristã não é válida para se produzir conhecimento científico, por exemplo. O Plotkin vai concluir que eles não têm de fato. É um livro difícil, esse Crença Cristã Avalizada, muito denso. Acompanhar a análise do Plotkin sobre o Kant, por exemplo, é árdua, porque o Kant é difícil, né? Então não é muito mais fácil acompanhar o que o Plotkin tem a dizer sobre o Kant, mas é um livro importantíssimo para você, primeiro assim, pelo rigor analítico dele, né? E para você ver que assim, a pessoa precisa desse rigor analítico, inclusive para ela sustentar a sua espinha dorsal, né? E ela ter condições de se defender, não porque ela vai ser atacada, mas se defender num debate acadêmico, é coisa normal, as pessoas virem com outros argumentos, outras visões, e a pessoa tem aquela visão e ela tem que estar segura que ela consegue sustentar aquilo num debate, é uma coisa normal, gente, não é nada de confrontação, de chamar para briga, não é nesse sentido, né? E a gente percebe isso claramente nesse trabalho do Plantinga aí. Então ele tem essa visão, uma cosmovisão cristã, ela pode ser válida assim como fonte de produção de conhecimento, né? Já que assim, as objeções que são levantadas a elas são objeções, né? E essa conclusão da pesquisa do Plantinga são objeções frágeis, objeções que conseguem ser refutadas e algumas até com relativa facilidade. Não todas, mas algumas com relativa facilidade. Isso aí, então, a gente encerra toda essa parte dos filósofos que a gente viu na disciplina. Nós vimos filósofos sob várias linhas de pensamento, né? Eu procurei trazer filósofos diferentes, que normalmente não são abordados nas universidades. Com certeza, Doerwerd, Gordon Clark e Plantinga não são, mas também há outros que eu trouxe que são passados batidos nas universidades, e espero que tenha sido um momento proveitoso para vocês pensarem e, de repente, iniciarem numa trajetória aí mais analítica, pensando melhor as grandes questões e tudo mais.